George Boole, o homem que deu forma à lógica do mundo moderno. Quando pensamos nos pilares da modernidade, logo nos vêm à mente nomes como Isaac Newton, Albert Einstein, Alan Turing. Porém, antes de Turing conceber os fundamentos da computação, antes mesmo de a eletricidade ganhar espaço nas invenções do século XIX, um matemático inglês chamado George Boole traçava silenciosamente o alicerce de toda a lógica que sustenta os computadores, os circuitos digitais e, em última análise, o mundo conectado em que vivemos. Antes, gostaria que você desse pausa no vídeo e deixe seu like. Se inscreva no canal, caso ainda não o fez. Com isso, você ajuda ao YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas. Desde já, agradeço muitíssimo. Vamos para o vídeo? A vida de George Boole foi breve, apenas 49 anos. Mas sua obra foi tão revolucionária que transcendeu o tempo. Em essência, George Boole mostrou ao mundo que a lógica, até então vista como um ramo filosófico, poderia ser tratada como uma ciência matemática rigorosa, com símbolos, regras e operações. Este relato percorre sua vida, sua obra e seu legado, buscando compreender como um homem autodidata, de origem humilde, ousou reconfigurar a maneira como pensamos a razão e o raciocínio. Infância e juventude. As raízes de um gênio. George Boole nasceu em 2 de novembro de 1815 em Lincoln, uma pequena cidade no leste da Inglaterra. Seu pai, John Boole, era sapateiro, mas tinha um gosto especial por ciência e matemática. Não era um homem rico, mas transmitiu ao filho a paixão pelo conhecimento. A família não tinha recursos abundantes, mas George cedo demonstrou um talento fora do comum para os estudos. Com apenas 12 anos, já lia textos avançados de matemática e línguas clássicas. Seu fascínio pelo conhecimento era tal que se aprofundou em latim, grego e até sânscrito, cultivando um espírito de erudição incomum para sua idade e condição social. Sua educação formal foi limitada, mas a sede pelo saber não conhecia barreiras. Como muitos gênios da história, George foi essencialmente autodidata. Aos 16 anos, já dominava boa parte da matemática superior da época, algo extraordinário para alguém sem uma educação acadêmica convencional. Seus primeiros passos como professor já mostravam o gênio que ele era. Devido à necessidade de ajudar financeiramente a família, George começou a lecionar desde cedo. Fundou sua própria escola em Lincoln, ensinando matemática a jovens da região. Embora fosse um excelente professor, sua mente inquieta buscava mais. Ele não queria apenas ensinar o que já existia, mas contribuir para o avanço do conhecimento humano. Foi nesse período que começou a escrever artigos matemáticos. Aos 24 anos, enviou seu primeiro trabalho para o prestigiado Cambridge Mathematical Journal. Suas publicações chamaram a atenção de grandes matemáticos da época que logo reconheceram o talento singular daquele jovem de origem modesta. A revolução da álgebra da lógica. O passo mais ousado e transformador de George Boole ocorreu em 1847, quando publicou um pequeno livro intitulado The Mathematical Analysis of Logic. Nesse trabalho, Boole introduziu uma ideia audaciosa. A lógica poderia ser expressa por meio de símbolos e equações matemáticas, assim como a álgebra. Até então, a lógica era um domínio quase exclusivo da filosofia, herança direta de Aristóteles e dos pensadores medievais. A análise lógica consistia em silogismos verbais, estruturas de raciocínio expressas em palavras. Boole, porém, rompeu essa tradição milenar e disse: e se tratássemos a lógica como uma equação? Assim nasceu o que hoje conhecemos como álgebra booleana, um sistema em que proposições podem ser representadas por variáveis que assumem valores simples, verdadeiro ou falso. As operações lógicas, como e, conjunção, ou disjunção e não, negação, poderiam ser traduzidas em operações algébricas. Com isso, Boole transformou a lógica em uma ciência exata, matemática e simbólica. A importância dessa descoberta, ainda que não totalmente compreendida em sua época, é incalculável. Sem ela, não haveria computadores digitais, circuitos eletrônicos ou linguagens de programação modernas. Uma investigação das leis do pensamento. Sua obra-prima veio em 1854, com a publicação de Uma Investigação das Leis do Pensamento, sobre as quais se fundamentam as teorias matemáticas da lógica e das probabilidades. Nesse livro monumental, Boole consolidou sua visão da lógica matemática. Ele demonstrou como qualquer processo lógico poderia ser reduzido a equações algébricas e como as leis do pensamento obedeciam a regras universais, independentes da linguagem natural.
A grandeza dessa obra não se limitava à lógica pura. Boole também aplicou seus métodos à teoria das probabilidades, tentando estabelecer uma conexão entre raciocínio lógico e raciocínio probabilístico, antecipando debates que só ganhariam força no século XX. Carreira acadêmica e reconhecimento. O talento de Boole não passou despercebido. Em 1849, foi nomeado o primeiro professor de matemática da recém-criada Queen's College em Cork, na Irlanda. Ali, ele permaneceu até o fim de sua vida, ensinando, pesquisando e escrevendo. Apesar de sua timidez e simplicidade, Boole conquistou respeito entre colegas e alunos. Foi eleito membro da Royal Society em 1857, um dos maiores reconhecimentos científicos da Inglaterra. Sua obra, ainda pouco compreendida em toda a dimensão, começava a atrair interesse crescente. Vida pessoal. George Boole casou-se em 1855 com Mary Everest, sobrinha do famoso George Everest, que deu nome ao monte mais alto do mundo. Mary era uma mulher culta e também fascinada por matemática e educação. O casal teve 5 filhas, todas com inclinações intelectuais notáveis. A relação entre George e Mary era de profundo companheirismo intelectual. Mary mais tarde escreveu sobre a vida e obra do marido, ajudando a difundir suas ideias. Uma morte prematura. A vida de George Boole foi interrompida de maneira trágica e precoce. Em 1864, aos 49 anos, ele contraiu uma pneumonia após dar aulas debaixo de chuva, molhado e sem trocar de roupas. Acreditando em métodos médicos tradicionais da época, sua esposa tentou tratá-lo com banhos frios, o que agravou sua condição. Boole faleceu em 8 de dezembro de 1864, deixando um vazio na comunidade científica. Sua morte prematura impediu que testemunhasse a verdadeira revolução que suas ideias desencadeariam no século seguinte. O legado. Do papel aos circuitos. Embora suas obras tenham sido respeitadas, seu impacto só foi realmente sentido décadas após sua morte. No final do século XIX e início do XX, matemáticos e engenheiros perceberam que a álgebra booleana podia ser aplicada de maneira prática a sistemas mecânicos e elétricos. O grande salto ocorreu com Claude Shannon em 1937. Em sua tese de mestrado no MIT, Shannon demonstrou que os circuitos elétricos poderiam ser projetados usando a lógica booleana. Interruptores elétricos ligados e desligados correspondiam perfeitamente aos valores 1 e 0 do sistema de Boole. Esse foi o nascimento da era digital. Computadores, redes, linguagens de programação, inteligência artificial, tudo isso repousa sobre os alicerces erguidos por George Boole. Hoje, cada cálculo processado por um processador, cada busca na internet, cada imagem exibida em uma tela carrega em sua essência as leis do pensamento que Boole transformou em equações. Uma vida breve, um impacto infinito. George Boole não foi um inventor de máquinas. Não construiu dispositivos físicos nem ganhou fama durante sua vida como outros cientistas. Ele foi, acima de tudo, um arquitetor da abstração. Sua obra mostra que o verdadeiro poder do pensamento humano reside na capacidade de abstrair, de encontrar ordem no caos e traduzir ideias aparentemente filosóficas em símbolos rigorosos. Assim, Boole se junta ao seleto grupo de gênios cuja contribuição não se mede apenas em descobertas, mas em mudanças de paradigma. Sua matemática da lógica transformou-se na linguagem secreta das máquinas, no código oculto que conecta bilhões de pessoas ao redor do planeta. Conclusão. Se quisermos resumir a importância de George Boole em uma frase, poderíamos dizer: sem ele, não haveria computadores. Mas seria uma simplificação injusta. George Boole nos ensinou que a lógica, o raciocínio e até mesmo as leis do pensamento podem ser compreendidos como estruturas matemáticas. Ele nos deu uma nova lente para enxergar a razão, e essa lente continua a iluminar os caminhos da ciência, da tecnologia e da filosofia. Hoje, cada vez que digitamos em um teclado, navegamos em uma rede social, assistimos a um vídeo ou enviamos uma mensagem, estamos, ainda que inconscientemente, dialogando com a mente de George Boole. Seu legado é invisível, silencioso, mas onipresente. George Boole vive em cada bit, em cada 0 e 1 que sustenta a realidade digital. Gostou do vídeo? Então, compartilhe em suas redes sociais. Obrigado e continuem curiosos!